Olá, vamos falar sobre Gestalt terapia. A Gestalt terapia, ela nasce por intermédio da iniciativa do Fritz Perls, né, que é o apelido aí do Friedrich Salomon Perls, né, um psicoterapeuta e psiquiatra de origem judaica, que junto com a sua esposa Laura desenvolvem uma abordagem de psicoterapia que se chamou Gestalt terapia, né? Qual é o contexto do nascimento da Gestalt terapia? É a psicologia humanista, que traz uma nova visão do homem diferente daquela visão determinista implícita no behaviorismo e na psicanálise. A psicologia humanista, ela pressupõe que todos nós temos potencialidades e que somos livres para escolher desenvolvê-las até a autorrealização. Perls nasce na Alemanha em 1893. Em 1934, Perls imigra para a África do Sul, porque sendo ele judeu, ele percebe as primeiras perseguições nazistas, então ele foge. Em 1946, ele abandona a África do Sul, temendo que o apartheid tivesse os mesmos desdobramentos lá do nazismo, né? Ele foge em direção aos Estados Unidos, especificamente para a cidade de Nova York. E ele passa a frequentar a boemia nova-iorquina, onde se reúnem intelectuais e ativistas da contracultura. E numa noite ele está num restaurante, num bar, e ele escuta uma conversa de um casal. Na verdade, esse casal são editores da revista Retort, uma editora que tem artigos de política, né, de cunho político, e também relacionados a anarquismo, etc. E ele havia lido um artigo dessa revista, um artigo sobre o seu ex-analista, William Reich, esse artigo escrito por Paul Goodman, e ele queria conhecer esse autor. E esse casal conhece, sabe quem é, obviamente, quem é o Paul Goodman, né, porque escreveu para a revista deles. Eles o levam no apartamento do Paul Goodman, mas eles não conseguem encontrá-lo nesse momento. Então o Perls retorna em um outro momento e consegue conhecer o Goodman e o contrata, né, para dar forma às ideias presentes em um rascunho que ele havia trazido da África sobre Gestalt, com ideias, né, da Gestalt terapia. Fato curioso é que o Goodman já havia entrado em contato com as ideias de Perls por meio do livro Ego, Fome e Agressão, uma revisão da teoria do método de Freud. Nesse livro, Perls amplia as ideias de William Reich, tomando emprestado o conceito de terapia da concentração. Mais curioso também é que o Goodman não só teve acesso, né, às ideias de Perls, mas também às ideias do próprio Reich, por intermédio do seu terapeuta, o Alexander Lowen, que foi também discípulo de Reich. Muito bem, eles começam a se reunir no apartamento do casal Perls, né, porque o Friedrich ele conhece a Laura, se casam, né, passam a se reunir e em um grupo de 7 pessoas, e eles se tornam conhecidos como o Grupo dos 7. Muito bem, em 1951 eles publicam esse livro, Gestalt Therapy, Excitement and Growth in the Human Personality, escrito aí por Friedrich Perls, Paul Goodman e Ralph Hefferlein. Só que o Ralph Hefferlein ele não participa diretamente, sabe, dos estudos. Depois, num outro vídeo, eu vou explicar isso melhor. Dos estudos de Gestalt terapia, mas de uma certa forma ele se envolve, mas não diretamente. Tá? O livro contém ideias de Perls e também dos debates que surgiam durante as reuniões do Grupo dos 7, que aconteciam no apartamento de Perls em Nova York. O livro é considerado o mais importante sobre a abordagem e o título enfatiza que a preocupação com a cura havia sido substituída pela preocupação com o desenvolvimento do ser humano, com seu crescimento a partir de suas potencialidades, o que refletia as ideias da psicologia humanista. Né? Em 2012, a Gestalt terapia completou 60 anos. Aí eu vou falar aqui um pouco dos seus principais expoentes, já falei do Perls, né, do Friedrich, vou falar agora da Laura. Laura Perls foi também um importante nome no processo de nascimento da Gestalt terapia. Ela fez um doutorado em percepção visual, ela conheceu muita gente da Gestalt terapia. Laura conhece Kurt Goldstein, nome importante na Alemanha, que também migrou para os Estados Unidos.
Goldstein foi, além do estudo da percepção, ele ampliou a psicologia da Gestalt para a compreensão do organismo em sua totalidade. Goldstein é considerado o criador da teoria organísmica, que foi influenciada pela teoria da Gestalt. E segundo essa teoria organísmica, o organismo é uma totalidade, né, interativa. Então, qualquer mudança em qualquer parte alteraria o todo, né? Isadore Fromm foi realmente um dos primeiros pacientes de Peirce em Nova York e se tornou um dos grandes nomes da Gestalt, né? Dizem que a história que se conta é que o Isadore Fromm compareceu no consultório, Peirce não tinha muito interesse em atendê-lo e ficou relutante em marcar essa primeira sessão. E quando perguntou o que o Isadore Fromm estudava, e o Isadore respondeu fenomenologia, então ele disse, pô, então você pode ir deitar no divã. Então, é isso. E o Fromm realmente se tornou um dos grandes nomes da gestalterapia. Muito respeitado, mantendo em Nova York por 30 anos muitos grupos de estudos sobre o assunto. É curioso que o Friedrich Peirce se tornou o rei dos hippies, né? Segundo uma matéria importante da revista Life, uma grande revista, né, naquela época, né? Ele se tornou o rei dos hippies. O movimento hippie foi um movimento político e cultural na luta pela liberdade, que ocorreu por volta de 1968, quando os Estados Unidos estavam em guerra contra o Vietnã. Duas correntes do movimento da gestalterapia. Nos Estados Unidos, a gestalterapia se desenvolve em duas correntes. A primeira é representada pelo Friedrich Peirce, disseminada em seus workshops realizados ao longo dos anos 60 e 70, e a segunda se desenvolve mais restritamente em Nova York, mais focada em aprofundar as bases teóricas e filosóficas da abordagem, cujo centro irradiador é o Instituto de Gestalt de Nova York. Os principais representantes da segunda corrente foram a Laura Peirce, o Isadore Fromm e o Paul Goodman. É a segunda corrente que acaba chegando na Europa. Bem, pessoal, então era isso que eu tinha para falar sobre a gestalterapia e eu prometo depois fazer um vídeo aprofundando algumas questões, tá? Obrigado.